Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11h30, neste sabadão, 6 de junho de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roai, que tal? É isso aí. Buenos dias, companheiros e companheiras. É isso aí, hoje a gente tem várias notícias, vamos falar desse plantão Globo, estratégia aí da emissora para divulgar os dados que agora o Ministério da Saúde tem atrasado desde essa semana. A gente vai falar disso, vamos também falar sobre os gastos com o coronavírus no Ministério da Saúde, chega apenas a 10% do orçamento. A gente também vai falar sobre a distribuição dos cargos ao Centrão, a carta da primeira-dama de Tamandaré. A gente também tem hoje a ameaça aí do Bolsonaro deixar a OMS, entre outros assuntos, e hoje a gente também recebe a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, que vai entrar aqui conosco para comentar as notícias aqui do dia. Bom dia, Natália! Tudo bem? Olá, bom dia, Dri, bom dia, Renato, como vocês estão? Legal. Estamos aqui passando um fiozinho, pelo jeito não é o teu caso aí, né? Aí você está sossegadaça. Aqui está tudo perto dos 30, como sempre. Pois é, aqui a gente está no frio das montanhas aqui de Minas Gerais, diretamente dos estúdios casa, né, nessa quarentena, né, Roberto? Quarentine. É isso aí, Natália. A ideia hoje, a gente convidou a Natália, a gente vai testar um formato um pouco diferente. A gente quer começar a convidar pessoas, não para entrevistá-las no programa, mas para que elas comentem junto com a gente no programa. E a convidada para inaugurar esse quadro no Fórum 11h30 foi a Natália Bonavides. Que honra! Vamos começar isso essa semana, exatamente hoje. Então, já passei os temas para a Natália, ela vai entrar também comentando. Beleza, Natália? Beleza, vamos lá. Então, vamos lá, Adri. A Adri vai fazer a ancoragem aí. Isso aí. Antes eu vou só dar um giro aqui no nosso chat, eu vou dar as boas-vindas também para Paula Beiro, bem-vinda ao clube de membros aqui do canal da Revista Fórum. Vou pedir likes, galera, ou dedada, como diz o Kio Rovai. Dedada. E galera tá chegando, já Brasil todo aqui no nosso chat, vão dizendo de onde vocês estão, tem aqui gente de várias partes, Niterói, Luísa Gonçalves Torres. Dizendo, Natália é uma fofa, e já tem gente pedindo meu boné, vai sair o boné do Rovai, eu vou lançar aqui uma grife, bonés do Rovai, a partir da semana que vem eu vou falar com o Ferrez, ver quem é que pode produzir os bonés, a gente vai ter democracia, luta, só palavras assim, e vamos passar então a vender bonés. Os membros vão comprar a preço de custo, já está combinado. Então, como se tornar membro? Essa é a pergunta-chave do Rodrigo. Pois é, eu vou pôr o link daqui a pouco, enquanto eles forem comentando, eu coloco o link, mas embaixo do vídeo tem lá, seja membro, e aí você clica lá e começa a fazer parte, apoiar o Jornalismo Fórum, por acima de R$ 7,90, né, Rovai? Tem descontos em cursos e apoia o jornalismo da Fórum. Mas vamos começar, Rovai, a gente tem hoje notícias das TVs católicas que elas ofereceram ao Bolsonaro divulgar a mídia positiva durante a pandemia, ações positivas do governo, em troca de mais verbas na SECOM. Foi uma videoconferência realizada com a participação do Bolsonaro, que foi inclusive pública. E hoje a gente tem essa reportagem publicada no Estadão, onde eles fizeram essa proposta pedindo mais verbas de publicidade em troca aí de falar bem do governo. Então, queria começar perguntando aí... Vou ser bem breve, e aí a Natália comenta. É assim, eu te puxo o saco e você me dá dinheiro. É bizarro isso. São padres e leigos conservadores que controlam boa parte do sistema das emissoras católicas, né? É preciso... a CNBB precisa se manifestar acerca disso, porque onde já se viu um presidente que está causando genocídio no país, né?
Ontem eu fiz um cálculo, Natália, a Adri já conhece o cálculo, e a gente tinha, até anteontem, na verdade, 34.070 mortos. Hoje ontem passou de 35 mil. Pelos cálculos de anteontem, eu vou atualizando esses cálculos vou começar a atualizar toda semana, mas pelos cálculos de anteontem, quinta-feira, a gente tinha 58 quilômetros de corpos estendidos. Se a gente fizesse uma fila de corpos, imaginando que cada corpo tinha 1,70 m em média. Então, 1,70 m para cada corpo, 34.070 corpos, dão exatamente 58 quilômetros. Eu não sei aí no Rio Grande do Norte, mas aqui em São Paulo, essa é a distância aproximada entre São Paulo e Santos. É como se eu descesse a estrada Serra para ir para Santos e do lado eu fosse vendo corpos o tempo todo que foram, de alguma maneira, também assassinados pela política do governo. E aí a CNBB as emissoras católicas fazerem esse tipo de proposta absurda e abjeta de alguma maneira, contribuir para que o governo continue tendo essa política, na minha opinião. Natália, o que você acha dessa questão das TVs católicas oferecerem aí esse espaço para o Bolsonaro? Adriano, não custa lembrar que esses canais que são concessões públicas, eles sequer podiam ser geridos por igrejas, né? Porque, ao contrário de outros tipos de veículos, as concessões públicas, elas têm algumas regras constitucionais que, teoricamente, deveriam ser seguidas, mas essa é uma das partes mais ignoradas da nossa Constituição Federal, e uma dessas regras era que não seria possível que essas concessões favorecessem alguma religião específica, mas é totalmente o oposto do que a gente vê no Brasil hoje, né? Na verdade, a gente vê uma porção de canais que são geridos, sim, por entidades religiosas, e isso, de início, já é irregular. Mas quando a gente vê esse tipo de negociação acontecendo, é um reflexo, na verdade, da política atual do governo Bolsonaro. Nós vimos, por exemplo, os investimentos em propaganda e publicidade aumentar exponencialmente em canais como o SBT, por exemplo, que recentemente teve um episódio de chegar a tirar do ar um jornal um jornal tradicional que ia ao ar há muitos anos, e esse jornal foi tirado do ar pela matéria que ia transmitir, que continha uma avaliação crítica ao governo, né? Então, está nesse nível o relacionamento de Bolsonaro com alguns veículos, com alguns canais, que, ainda mais esses canais que são concessões públicas, e essa aproximação especificamente com os canais religiosos mostra que, Bolsonaro não está assistindo a popularidade dele cair, né? Ele não está esperando sentado esse derretimento de seus índices de aprovação derreter. Na verdade, ele está fazendo gestos por todos os lados, né? No Congresso, ele faz seus gestos de aproximação com o Centrão, e a gente vê aí nessa situação também um gesto de trazer mais para perto alguns setores religiosos que, na verdade, hoje a sua base de sustentação, né, que tem as Forças Armadas, tem o Centrão agora, tem um setor importante da elite financeira do país, e sempre teve também setores religiosos, principalmente evangélicos, né? E aí, quando ele faz essa aproximação também das igrejas católicas, a gente vê mais um gesto para ele aumentar essa sua base de sustentação, enquanto vê seu apoio na população em geral cair por dados como os que Renato muito bem expôs agora, né? Essa forma desastrosa, trágica e assassina com que o governo federal tem lidado com a pandemia. Então, me parece esse gesto, né, de aumentar a sua base de sustentação nesse momento em que bate recorde a reprovação do governo. Com certeza, inclusive nas redes, a gente falou aqui essa semana, né, bem mais que 70% de menções contra Bolsonaro, os perfis pró-Bolsonaro chegaram a 12% apenas em análise. Do Vinícius Hu, né? Então, ou seja, eles estão perdendo, inclusive, nas redes sociais, e agora a gente vê também as manifestações, né, Rovai? Amanhã teremos manifestação antifascista contra Bolsonaro. Falando nisso, Adri, deixa eu fazer a propaganda aqui do meu canal. Eu coloquei um vídeo no Fala... A gente criou o Fala Rovai. Cadê aqui o Fala Rovai?
Era aí que eu mando o link do Fala Era aqui achei. Legal. Achei aqui, tem agora o canal do Fala Rovai, que é para vocês, porque vira um canal a mais. Tá dividindo o canal. Não, nós estamos somando. Agora eu tenho um canal só para colocar esses vídeos mais curtos, porque as pessoas, tem gente que não gosta de live, eu não gosto de live, então tá, tem um canalzinho lá, você se inscreve, notifica todos, acabei de postar aqui, vai notificar todos os vídeos que eu colocar, vai ser um por dia, e ontem eu falei sobre essa questão da manifestação. Os dois argumentos, se a gente deve ir à manifestação, ou se a gente deve considerar que o momento da pandemia é muito grave e a gente não deve sair de casa, deve se controlar, porque está no pior pico. Queria, inclusive, ouvir a Natália sobre isso. Eu tenho minha posição, Natália, que já está explícita ali nesse vídeo. Eu vou resumir aqui muito rapidamente. Eu acho o seguinte, tem uma luta por trás aí muito importante, principalmente do movimento negro, das pessoas que vivem na periferia, e se esse grito está entalado na garganta, se as pessoas precisam dizer eu preciso respirar, né, e eu não estou podendo respirar, né, a frase que ficou, que torna mártir o George Floyd, né, I can't breathe, elas têm todo o direito de se manifestar, e isso acaba sendo importante para a gente, inclusive, garantir a nossa democracia. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo perfeitamente aqueles que querem se preservar nesse momento de pandemia, preservar não a si, mas aos outros. Espero que essa manifestação seja simbolicamente bonita, e que ela seja o menos arriscada possível, que as pessoas não fiquem próximas, que elas usem máscara, mostrando, sim, que não são os baderneiros como o Bolsonaro espera, mas os verdadeiros brasileiros que estão preocupados com a saúde e com os destinos do país. Natália, o que você acha dessa manifestação? Em que turma você está? Tá, né? Houve um grande debate mesmo essa semana em torno desse tema. Eu entendo, né, quem avalia que não é o momento. Realmente a gente está numa situação muito grave, né? A gente está no meio de uma pandemia. Quem está indo para as ruas, né, está se colocando em risco por entender que o momento é tão grave que necessita que a gente se manifeste. E eu, particularmente, entendo essas manifestações muito legítimas. Eu acredito que se isso está precisando acontecer, se as pessoas estão sendo obrigadas a, no meio de uma pandemia, fazerem manifestações, a culpa é de Bolsonaro, né? A culpa é de um governo que está colocando o nosso país como um novo epicentro da pandemia no mundo. A culpa é de um governo que tem estimulado manifestações golpistas, abertamente fascistas. E eu acho, Dri, Renato, que nós não podemos deixar o fascismo falando sozinho, né? Simplesmente não é possível que aquela minoria fique ali se sentindo empoderada, né, nesses atos que pedem o fechamento das instituições, a prisão de adversários, intervenção militar, e essas pessoas indo para as ruas sozinhas passa uma mensagem muito ruim para a população. Pode parecer que elas representam uma parcela muito maior do que, na verdade, elas representam, e elas vão se empoderando com esse discurso fascista se ficarem sozinhas nas ruas. Então, eu acredito que, né, eu deixo aqui uma saudação mesmo para quem se organizou para fazer esse enfrentamento, mesmo sabendo que aquilo é um sacrifício no sentido de expor sua saúde para garantir que houvesse um contraponto a essas manifestações fascistas. Eu acho que o momento que está vivendo é grave e que a população precisa saber que esses fascistas que estavam indo todo domingo, eles não são maioria coisa nenhuma, né? A gente não vai deixar eles se empoderarem, e a gente precisa lembrar, né, precisa demonstrar que tem resistência, sim, em relação a isso, e que essas pessoas que estão indo para as ruas estão fazendo a defesa da democracia, que eu considero um serviço essencial, né? Eu entendo a gravidade, né? Sei que é muito delicado, mas defender a democracia é um serviço essencial. Fazer a denúncia do governo Bolsonaro é uma defesa da saúde, porque hoje o governo Bolsonaro é o maior inimigo da saúde pública brasileira. E só para fechar esse ponto, que a gente se lembre dos cuidados necessários para fazer isso, né? Então, por exemplo, seguir as recomendações sanitárias de utilização de máscara,
né? Quem conviver em casa com pessoas que têm alguma comorbidade, que representem algum grupo de risco, não deve evitar ir para não expor essas pessoas de suas casas, mas no mais, com todos esses cuidados, né, que são absolutamente necessários, eu acho que é muito importante que a gente não permita que o fascismo fique falando sozinho nas ruas. Com certeza. Queria dar as boas-vindas para a Ângela Sadoc, bem-vinda aqui ao Clube de Membros, no canal da Fórum. Tem vários comentários aqui. Tem uma pergunta que era se a gente sabe de alguma vaquinha para comprar máscara e tal, para quem for à manifestação. Eu não sei. Eu também não sei, mas... Tem um comentário do Daniel Cara aqui que ele me mandou, que eu vou ler, porque é interessante. Irei à mobilização de amanhã. A ameaça fascista é concreta e o racismo estrutural precisa ser enfrentado. Essa é uma decisão racional. A forma como decidi exercer minha cidadania. Porém, todas as formas são válidas. Defender a democracia é uma tarefa coletiva, nada messiânica. Pareceu um comentário bem interessante, porque é de alguém que está indo, não está cobrando que todo mundo faça o mesmo que ele. Desculpa, Andrei, desculpa. Não, pode falar. É que só acrescentando, tem várias pessoas aqui comentando que não vão por questão do grupo de risco, mas se mobilizam de outro jeito, nas redes, né, por exemplo. Pode falar, Natália. Não é isso, eu acho que quem é de grupo de risco realmente não deve ir, né? Também quem vive com pessoas de grupo de risco, e respeitar, né, a decisão sobre esse fato. Eu só queria acrescentar um comentário que tem tido 2 debates em relação a essa realização ou não dos atos. Um é esse da pandemia, que a gente já, né, acaba de comentar, de debater aqui. Mas tem outras pessoas que estão considerando, né, o argumento mais importante como defesa de não realizar esses atos, dizer que esses atos podem significar que Bolsonaro vai dar um golpe, né, que eles vão colocar infiltrados nesses atos para fazerem vandalismo e que isso vai dar a desculpa que Bolsonaro gostaria para fazer dar um passo a mais nessa escalada autoritária. E aí, embora o argumento da pandemia, eu acho, né, bastante... É algo realmente sensível que a gente tem que debater e tirar as consequências dele em relação aos cuidados que devem ser tomados nessas manifestações, mas esse outro argumento político, eu realmente não acho razoável, né? Porque seria supor que um recuo de parte da esquerda, um recuo por parte da oposição, significaria um recuo de Bolsonaro, sendo que não é isso que se verifica, né, nesse ano pouco de governo. Na verdade, o que a gente percebe é que a cada recuo eles aproveitam esse espaço para avançar. A escalada autoritária deles tem vindo exatamente da posição recuada, inclusive das instituições, né, do Congresso Nacional, do STF, que muitas vezes tem deixado de ter posições mais contundentes, exatamente com essa desculpa, né, por achar que isso faria Bolsonaro dar um passo a mais em seu autoritarismo, mas o efeito tem sido contrário. Se a gente for ver o que a gente escutava de Bolsonaro no ano passado e o que a gente escuta agora, ele só avança, ele só estica a corda, ele só empurra esse limite do que vem sendo feito em relação a declarações de cunho autoritário e de cunho abertamente golpista. Então, esperar que a oposição, que a esquerda, que quem está indignado em geral com essa situação, se submeta a esse tipo de chantagem, né? Não vamos para a rua, senão temos medo do que eles vão fazer. Na verdade, significaria que já estamos submetidos a um tipo de autoritarismo que já nos faz sequer ir para as ruas ou lutar com medo do que vai acontecer, né? Então, isso não é razoável, isso desconsidera que, na verdade, se nós não fizermos nada, né, se não houver reação, a tendência não é a situação melhorar, a tendência não é a correlação de forças passar a ser mais favorável a gente e assim a gente depois conseguir ir para a rua. A tendência é piorar, eles avançarem a cada dia mais nessa escalada autoritária e aí sim a gente ficar mais do que nunca sem meios, né, sem possibilidades de luta. Então, eu acredito que eles não recuam porque a gente recua. Então, a gente deve, na verdade, deixar bem explícito que tem resistência, né, que eles não vão falar sozinhos. Natália, que é o argumento utilizado pelo Luiz Eduardo Soares, uma pessoa que eu admiro e respeito, é um argumento muito frágil, porque se fosse assim, na época da ditadura, as pessoas não teriam que ter lutado, porque, imagina, ir para a rua numa ditadura. A gente tem hoje um regime, um governo militarizado, mas a gente não tem ainda uma ditadura militar no governo. Então, a gente já está se acovardando esperando chegar a ditadura militar, é isso? Não, desculpa, aí não dá, Luiz Eduardo.
Essa coisa dos infiltrados é algo que sempre aconteceu. Em todos os movimentos eles infiltram gente, desde sempre, desde que eu me conheço por gente e desde que provavelmente meus pais e meus avós militavam. Então, não tem novidade nisso, nós temos que ser rigorosos, controlar e agir para que isso não aconteça. Vamos lá para a próxima pauta, Rodrigo. Sim, tem superchat aqui, queria ler antes o comentário aqui da Ione Costa. Ela diz que é de grupo de risco, mas vai mesmo assim, porque o sufoco e o grito na garganta são mais fortes. Se cuida, Ione, então, máscara, fica vai de capa, vai de máscara, vai de luva, não bota a mão na cara de jeito nenhum depois de usar a luva. Chega e vai direto para o banho, né? Aliás, tem gente que diz que luva é pior, né? Então, parece que é melhor você estar sem luva e usando álcool gel o tempo todo, viu, Ione? Então, esquece o que eu falei de luva aqui. Pois é, e eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a polícia vai estar doida para reprimir. Eles vão prender as pessoas por estar portando álcool gel. Pois é. Vamos seguindo aqui, Rovai. A gente tem hoje um levantamento feito pelo Globo, que o governo já entregou 325 cargos a indicações políticas para o Centrão. Queria perguntar para você, para a Natália, aqui, como que ela vê essa distribuição aí de cargos, de postos-chave para o Centrão. É uma forma aí de ele tentar se segurar e afastar esses pedidos, mais de 30 pedidos, né, de impeachment que já estão no Congresso? Pois é, Dri. Primeiro, uma coisa importante que eu acho de lembrar é que, embora a gente tenha destacado muito que Bolsonaro está indo contra todo o seu discurso de campanha ao fazer esse gesto, né, ao fazer essa aproximação com o Centrão, não é a primeira vez que um gesto assim acontece, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, da época da reforma da Previdência, que só passou porque Bolsonaro distribuiu, né? Cada deputado que fosse votar a favor da reforma da Previdência ia receber emendas no valor de 40 milhões de reais, né? Então, essa política de toma lá da cá já foi feita no governo Bolsonaro, por mais que no melhor estilo duplo e pensar, né, bem ao estilo de 1984, uma coisa já tenha acontecido e ele permaneça falando outra, né, falseando a realidade. Mas o gesto atual realmente é algo inédito no governo, no sentido dele tentar formar uma base de uma forma que ele ainda nunca teve, né? No Congresso ele nunca conseguiu ter uma base governista mais consolidada mesmo, tirando uma minoria ali de deputados bolsonaristas, e esse gesto do Centrão ele tem vários objetivos, né? O primeiro e o principal, sem dúvidas, é buscar conter um possível processo de impeachment. Nós sabemos que hoje já são mais de 30 pedidos que foram protocolados na Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não recebeu nenhum deles, ainda não deu andamento ao trâmite de nenhum desses pedidos, mas a qualquer momento isso pode acontecer. E aí Bolsonaro vai precisar, né, de uma maioria expressiva no Congresso para evitar que esse processo ande. Isso, sem dúvida, é o principal objetivo, mas, para além desse, a gente pode mencionar mais dois, né? A própria aprovação das pautas do governo. Nós sabemos que Guedes já fala que a resposta à crise econômica gerada, aprofundada, aliás, não gerada, porque já estávamos em crise econômica, aprofundada por essa pandemia, vai ser mais reformas, né, mais austeridade, mais arrojo fiscal. Então, o governo vai precisar de uma base para aprovar essas medidas e também inviabilizar, tentar sabotar os espaços de investigação que ocorrem ou podem vir a ocorrer na Câmara e no Senado, né, no Congresso. Por exemplo, a CPMI das fake news é uma das coisas que está em jogo nessa negociação com o Centrão, né, o esvaziamento dessa CPMI, a substituição dos membros não governistas por membros que sejam governistas, que estejam lá para evitar a aprovação de requerimentos que investiguem a família de Bolsonaro, etc., e evitar também a abertura de outras CPIs, né, como essa CPI, como já existe proposta, assinaturas colhidas para implementar, por exemplo, uma CPI que investigue a interferência ilegal de Bolsonaro na Polícia Federal para proteger seus amigos e sua família. Então, é todo esse pacote aí que vai no combinado, né, nesse novo arranjo do governo com o Centrão, principalmente o impeachment, mas também buscar esvaziar esses espaços de investigação contra Bolsonaro e sua família e garantir uma base, né, que ele nunca teve consolidada, para aprovar as medidas do seu governo. Esse é o governo da nova era, né? O governo da nova política, é o governo do Brasil novo, é o governo do Brasil acima de tudo, Deus acima. Então, é esse governo do Centrão, né? O governo do Centrão.
Na prática, talvez esse seja o governo mais do centrão dos últimos tempos, mais do que governo Dilma, mais do que governo Lula, e fazendo justiça mais do que governo Fernando Henrique. Né? O governo Bolsonaro é hoje um governo de militares e do centrão. Ele tem duas grandes forças, né, do ponto de vista da distribuição de cargos, e tem uma terceira força com base popular, que são os evangélicos, na minha opinião. Mas aí tem uma notícia que você vê como as coisas, né, as coisas continuam acontecendo. O Paulinho da Força foi condenado, né, Dri? Isso, hoje a gente tem a notícia também, o Supremo condenou o Paulinho da Força do Solidariedade a 10 anos e 2 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro nacional e pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele que é aí da base de apoio, né, do partido... Ele é o presidente nacional, né, Solidariedade, do Solidariedade. Que entrega aí o centrão, né, Rubão? O Solidariedade está na base do... A Natália pode falar melhor do que eu sobre isso, porque ela está ali no dia a dia do Congresso. Como se comportam os deputados do Solidariedade, Natália? Não estava conseguindo abrir o microfone. Em geral, eles têm votado, né, com o governo. Então, tem algumas ações, tem alguns fatos que estão acontecendo no judiciário ou no Ministério Público que estão atingindo diretamente personagens que estão entrando nessa nova base, né? Isso é um movimento importante de ser observado. Inclusive, o Arthur Lira mesmo, essa semana, virou denunciado, né, no Supremo pela PGR. Então, é um movimento para a gente observar qual vai ser a reação do governo Bolsonaro ao envolvimento desses personagens, de quem ele vinha se aproximando, com esses escândalos, né, essas condenações, esse tipo de denúncia. Legal. A gente tem hoje também uma matéria que saiu na Folha, falando que o governo, o Ministério da Saúde, só desembolsou 10% dos recursos que tem disponível para as ações contra o coronavírus. Enquanto isso, a gente tem aí sucessivos recordes, Brasil passando de 1.000 mortes diárias por conta da Covid-19, e ontem a gente depois desses atrasos na divulgação dos dados, que começaram essa semana, a Globo surpreendeu e colocou um plantão, com aquela famosa musiquinha, né, que foi o thumb aqui do nosso programa de hoje, entrou no meio da programação para divulgar as 1.005 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 35.026, com um número total de 645.771 infectados. Eu queria perguntar para a Natália, diante dessa nova informação hoje, que apenas 10% foi gasto para combater a pandemia, essa questão dos atrasos na divulgação, a questão de estamos há 3 semanas sem ministro da Saúde, o Bolsonaro sempre rompendo isolamento, causando aglomerações, foi a várias manifestações. Como que você vê o governo Bolsonaro no combate ao coronavírus e essa questão dos atrasos na divulgação dos dados? Olha, não é à toa que a gente diz que a principal medida sanitária atualmente no Brasil seria tirar o governo Bolsonaro. Né? E não é à toa que a gente diz que é um governo genocida, né? E a gente não usa essa palavra de uma forma vazia, como agitação. Na verdade, é uma consequência prática, né? Uma conclusão direta das ações que o governo tem tomado nessa pandemia, e que tem sido as piores possíveis, né? O Brasil está sob o pior governo possível para a gente passar por esse momento. Se fosse só a pandemia, já ia ser muita tragédia. Se fosse só a pandemia combinada com as profundas desigualdades que a gente tem hoje no Brasil, já ia ser muito tragédia, mas isso com o governo Bolsonaro acaba potencializando tudo isso, né? Então, desde o começo, e eu inclusive falo como eu sou deputada aqui no Rio Grande do Norte, que é governado pela governadora Fátima Bezerra, do mesmo partido que eu, do PT, e então por isso tenho acompanhado mais de perto aqui a ineficiência, a falta de qualquer agilidade, de qualquer planejamento
do Ministério da Saúde em relação a coisas simples, como envio de equipamento, envio de respiradores, cronograma para liberação de recurso, e como você mencionou, né, a ausência sequer de um ministro durante tanto tempo, a ausência da execução dos recursos que já estão disponíveis lá no Congresso Nacional. A gente aprovou tudo que era necessário para o governo não ter nenhuma desculpa de não poder acessar algum recurso, de ter alguma amarra legal ou de lei de responsabilidade que impedisse de se tomar todas as medidas necessárias e gastar todo o dinheiro que for preciso para enfrentar a pandemia, né? Essa desculpa o governo não pode dar. E mesmo assim, os recursos não estão sendo executados, né? Então, o que a gente tem hoje, e aí quando eu falo o Ministério da Saúde sem planejamento, etc., e eu não estou dizendo com isso que é um governo que não tem um plano em relação à pandemia, né? Que é um governo que não saiba o que está fazendo em relação à pandemia. Na verdade, é que o plano é genocida mesmo. É que a linha de ação do governo é de desprezo profundo pela vida da classe trabalhadora, né, de tentar empurrar essas pessoas ao desespero, essa retenção da renda básica emergencial, que tem sido super burocratizada de forma injustificável, né, tem sido negada sem justificativa a muita gente, tem um monte de gente que continua com a pendência de espera, enquanto a gente vê que pessoas que têm acesso a CPF de gente rica conseguem uma aprovação, né? É surreal, é bizarro o que está acontecendo. Então, é um governo que tenta mesmo levar as pessoas ao desespero, porque isso é a maior pressão possível que pode ser feita sobre os governos locais, né? Quando as pessoas estão desesperadas, fica muito mais difícil de implementar as medidas necessárias de isolamento. Não é à toa, inclusive, que muitos já estão flexibilizando no momento inadequado. E é uma forma também de ter uma desculpa, né? Porque as pessoas, no desespero, quando o desespero bate e pode vir um caos social, isso também é desculpa para tomar medidas autoritárias, né? Então, é um governo realmente que tem sido genocida na política de combate à pandemia, né? Não só não tomando as medidas institucionais necessárias, como a execução dos recursos disponíveis, que seria algo óbvio, mas também incentivando, o próprio governo incentivando a sabotagem das medidas que a gente sabe que até o momento são as únicas possíveis de realizar um controle maior da contaminação. A Natália já falou aí bastante da questão das implicações. Eu queria falar um pouco sobre essa história da Globo. Né? A estratégia, né? Da Globo. Na prática, não sei se a Globo a ideia veio dali, mas o Kleber Mendonça Filho, que é vizinho aí de estado da Natália, que foi um dos diretores do Bacurau, algumas horas antes do Jornal Nacional, ele sugere e marca a Globo. Ele fala assim, olha só, a Globo, já que o Bolsonaro vai atrasar os horários da divulgação para impedir o Jornal Nacional, a Globo podia pegar e soltar um boletim do jornal, do Jornal da Globo durante a novela, informando quais são os números. Ele fala exatamente isso. Eu até posso procurar aqui rapidamente o tweet dele, porque eu imagino, talvez tenha tido alguém ali na Globo com essa ideia, né? Mas, deixa eu ver. A Rede Globo poderia entrar com aquela chamada de musiquinha interrompendo a programação para dar os novos números da morte divulgados pelo não ministro da Saúde, os piores do mundo atualmente. Isso combateria essa pilantragem irresponsável, imagino, e suas táticas de fugir da realidade. Então, dali veio essa ideia, e é sensacional, porque é muito mais impactante o e entrando no meio da novela do que o próprio noticiário no Jornal Nacional. Quer dizer, essa musiquinha faz brasileiros gelarem, né? É impressionante. Foi cena, né, cara? Esse tipo de coisa. Assim, aconteceu uma tragédia. E eu acho que a Globo tem que continuar fazendo isso. Tem que cercar mesmo o Bolsonaro de todos os lados. E agora eles estão falando de fazer uma recontagem dos mortos. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa contagem. A ideia do Matuque, inclusive, e aí eu vou conversar depois com a Natália, ver se a gente tem como levantar esses dados, como a gente consegue, mas eu acho que esses dados devem ser públicos. Ou seja, você exclui as mortes violentas, né?
e ver outros tipos de mortes e ver quantos morriam nos anos anteriores e quantos estão morrendo agora. Faz uma comparação e a gente estabelece uma contagem paralela, porque a gente sabe que há subnotificação. Ontem teve aqui o Daniel Dourado, isso, médico da USP, advogado, professor universitário, enfim, e médico sanitarista que está estudando a questão, e ele ponderou que, no mínimo, tem 60% a mais de mortes. Eu já tinha ouvido gente falar em até 7 vezes mais de mortes. De casos, ele calcula 10 vezes mais a subnotificação de casos. A gente já teria na faixa de 6 milhões de pessoas já que tiveram coronavírus. Tem ou tiveram. E por que ele faz essa conta? A partir desses exames que estão sendo feitos em massa em alguns lugares para verificar a porcentagem. Então, a porcentagem que eles têm é que para cada uma pessoa notificada, aproximadamente, você tem mais outros 8 ou 9 casos. O que, fazer um cálculo rápido aí, é 10% aproximadamente. Então, a gente teria 6 milhões de pessoas já que teriam sido contaminadas, e um universo de, pelo menos, na expectativa dele, uns 50, 60 mil mortos. A gente tem que fazer a nossa contagem. Nós temos que fazer, como a Globo faz o tan-tan-tan, e a gente faz a contagem do lado de cá, mostrando os dados para a população. Vamos ver como fazer isso, de repente a gente lança isso pela fora. E tem um impacto aí a se considerar também, para além das mortes por síndrome respiratória aguda que estouraram, né, explodiram, que é o dado mais concreto dessa subnotificação das mortes do corona, são essas outras mortes, a gente vai ter, né, já está tendo em alguns estados, a partir de agora, onde os leitos já estão totalmente ocupados, a gente vai ter o fato de que outras doenças, né, outros fatores vão agora passar a ficar mais letais também, porque quem tem um AVC, quem tem um infarto, né, quem está com outra condição, que precisaria de atendimento médico, precisaria de internação, né, num leito de UTI, agora já não vai mais se encontrar. Então, a gravidade da mortalidade da população vai ter ainda essa outra face, de quem não está morrendo por causa do coronavírus, não está morrendo de Covid, isso sendo computado ou não, mas que vai começar a morrer muito mais gente agora das outras coisas todas, por falta de leitos, né, por estar tudo sendo ocupado pela Covid. Com certeza, e muita gente está deixando até de ir procurar um pronto-socorro por conta da Covid, né? E só o impacto disso futuro, né? Para pessoas que não pegam um diagnóstico precoce, né? Atrasam cirurgias. Se a gente teve, enquanto o Brasil tem esses números... Eu acho que eu vi um superchat aqui. É verdade, tem um superchat do Yuri. Ele está falando da nossa câmera. A gente vai testar, eu não sei por que acontece isso, não sei se é porque o Rovai fica do lado da janela, o que acontece, que ele disse que eu tô mais nítida que o Rovai. Fica embaçado, né? Porque assim, acho que tem uma questão também física. Mas obrigada pelo carinho, ele disse que ama a Fórum, legal. E tem vários comentários aqui também, tem gente elogiando a Natália é ótima, tem também... Tinha um comentário aqui da nossa membra Sônia, elogiando a bancada de mulheres, como a Natália, a Jandira, várias mulheres que representam aí no Congresso. Mas eu ia falar aqui que essa semana a gente teve, enquanto o Brasil é o segundo país em número de casos, né, já é o terceiro de mortes, a gente teve deputados bolsonaristas aqui em São Paulo que foram invadir um hospital de campanha no Anhembi. Entraram, coagiram os funcionários, filmaram pacientes, e hoje a gente tem a informação que a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência desses deputados, registrando como infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal, e eles podem pegar de 1 mês a 1 ano de detenção e multa. A gente exibiu aqui durante a semana, né, esse vídeo, e eles foram para dizer que o hospital estava vazio e para criticar a política do governador João Dória. Então, diante desse caos, eles ainda fazem esse tipo de coisa. Como que você vê isso, Natália? Essa galera bolsonarista, eles são geradores de fake news, né? Eu vi até na própria matéria de vocês
do hospital dizendo que as imagens que eles publicizaram, como se tivesse um hospital vazio, né, se tivesse leito sobrando, era de uma área que nem aberta estava. Né? E lá na CPMI das fake news, a gente percebeu que, desde que a pandemia começou, a geração de fake news tem sido sobre o tema pandemia, né? Por óbvio, até porque é o tema que está mais impactando o debate público no momento, inclusive o debate político. Então, de repente, quem acompanha os grupos bolsonaristas, né, que são os grandes disseminadores dessas notícias falsas, percebeu que houve esse giro, né, de fake news agora debruçadas sobre Covid, né, dizendo que já tem cura, que já tem vacina, como é que não pega, questões sobre a doença mesmo, sobre as medidas de isolamento social, dizendo que em tal país não funcionou, morreu mais gente, o isolamento mata mais, sobre as autoridades públicas que estão tomando as medidas necessárias de enfrentamento, né, como alguns governadores, que foram grandes alvos de fake news nesse período, exatamente desqualificando, deslegitimando essas pessoas, e enquanto isso tem acontecendo ali no submundo dos WhatsApp bolsonaristas, a gente tem tido paralelamente autoridades públicas disseminando notícia fraudulenta sobre a Covid nos seus próprios perfis. Bolsonaro, Osmar Terra, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e esses deputados estaduais, eles foram para gerar isso. Né? Eles têm tido que criar uma realidade alternativa que legitime o discurso do presidente. Eles têm tido que fabricar, né, pegar dados manipulados, dados fraudados, imagens descontextualizadas para poder trazer uma base à narrativa que o governo está usando, né, de que é uma gripezinha, que não é tão sério assim, que não tem tanta gente morrendo assim. Isso chegou a situações críticas, né, ao cúmulo, por exemplo, de famílias abrindo caixões na hora de enterrar seus parentes, porque teve uma dessas fake news, disseminada, inclusive, por uma deputada, que disse que estava tendo caixão sendo enterrado vazio. E aí o que eles foram fazer no hospital foi isso, foi gerar material que passe a impressão, né, que minimize a doença, que passe a impressão de que não é tão grave assim, de que é só uma gripezinha. E por mais que se faça agora esse BO, que eles respondam de alguma forma, né, expuseram os pacientes que estavam lá, mostraram imagens de um local que nem estava aberto ainda para dizer que lá estava vazio. Por mais que eles respondam por isso, o estrago é feito, né? Porque os vídeos que eles fizeram fingindo que era uma coisa que na verdade era o que não era, já está no mundo, né? Já está rodando nesses grupos bolsonaristas, sendo espalhado, disseminado pela organização criminosa que eles têm agora. Então, isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. Foram vários crimes cometidos de uma vez com esse episódio, né? De expor as pessoas que estavam lá sendo atendidas, né? De não terem tomado as precauções de material de proteção, não só se expondo, mas expondo as pessoas que estavam lá internadas, né? Podendo estar levando vírus aí de fora, enfim. Então, para além dessa produção desse material fraudulento, né? Muito bom. Não, eu acho que é isso. Eu já tinha comentado isso outro dia, né, Dri? Esses caras têm que ser processados e eles fazem isso para criar um buzz na rede, né? A ideia é essa. Poder falar com a base deles e fascistizar cada vez mais a base deles. Eles sabem que eles estão perdendo popularidade a nível geral, mas eles precisam garantir esses 25%, 30%, e eles têm que estar com esse povo cada vez mais radicalizado para que se crie como uma barreira de proteção em relação a tudo que virá. Por exemplo, nós vamos ter muito mais mortes. Eu já acho que a gente vai bater em 2 mil mortes dia. Estou aqui torcendo para que não ocorra, como torci o tempo todo para que minhas previsões lá no começo, teve gente, Natália, que chegou a deixar de ser membro, nunca mais viu o programa. No começo eu falava, não pode sair de casa, não tem que acabar as aulas, antes de ter... Olhando o que tinha acontecido na China, lendo papers, vendo que estava quais o medo dos cientistas, daqueles que entendiam no assunto, aí o pessoal dizia que eu estava fazendo, como é que era? Exagerando. Não era exagerando, estava criando alarmismo. Eu estava fazendo um alarmismo danado, eu estava criando pânico na população, e estava claro que não era isso. Agora, infelizmente, eu tendo a achar que do jeito que, por exemplo, o Rio está abrindo bares e restaurantes hoje. É uma insanidade.
insanidade. No momento que está indo a caminho do pico. Nós não estamos no pico, segundo os especialistas. Estamos a caminho do pico. Eles estão reabrindo. Em vários lugares isso está acontecendo. Por sorte, no local que a gente está aqui, que é Gonçalves, Minas Gerais, o prefeito fez uma enquete e a população votou contra reabrir. Foi uma decisão cidadã muito inteligente, porque muitas cidades como Gonçalves não têm sequer um posto de saúde, né, para atender as pessoas. Isso seria, se tem uma viralização comunitária aqui do Covid-19, o que vai acontecer? Então, acho que a gente ainda vai subir e vamos chegar a 80 a 100 mil mortes. Isso notificadas. E, por outro lado, a miséria vai aumentar porque esses R$600 vão parar de ser... O governo é contra continuar dando essa Bolsa Cidadania, né, essa ajuda às pessoas que eu chamo de lei Suplicy. O governo é contra, quer diminuir para 300 ou para 200. Quer dizer, vai ter mais pobreza, mais dificuldade, a popularidade dele tende a ir diminuindo. Para fazer essa camada de proteção, eles precisam fascistizar cada vez mais o seu público. É isso que eles estão fazendo. Legal. Agora a gente tem também aqui, Rovai, estamos comentando, na verdade, a fala do Trump de ontem, que o Trump falou que se tivesse seguido o exemplo do Brasil, os Estados Unidos estariam com 2,5 milhões de mortes, mais de 1 milhão de mortes, e ele disse ontem, a gente falou bastante disso. I love you, Trump. I love you. Se Bolsonaro e Trump fossem um casal, acho que estaria estabelecida uma relação abusiva, porque é impressionante a humilhação diária dele. Olha, perfeito. E se fosse um casal, estaria estabelecida a relação abusiva. Sensacional, merece uma charge. Pois é. E o Trump já anunciou que os Estados Unidos ia sair da OMS, e agora o Bolsonaro, mesmo com toda essa humilhação, ele diz que o Brasil, que estuda, que também sair, deixar a OMS. Ele disse, os Estados Unidos saíram, a gente estuda no futuro, ou a OMS trabalha sem ideologia, ou nós vamos estar fora também. Quer dizer, num momento desse, eles ficam aí falando só de ideologia, anticomunismo, né? E ele falou, Dri, que o Trump é meu amigo e meu irmão, né? Também teve isso ainda. Depois disso, Natália, o Bolsonaro falou, não, o Trump é meu amigo, é meu irmão. Para lá de abusiva essa relação. Para lá de abusiva, né? E a gente tem ainda, se não bastasse os cargos de militares dentro do Ministério da Saúde, um general especialista em logística assumindo interinamente, a gente ainda teve essa semana o empresário Carlos Wizard, né, que foi contratado aí para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E ele, assim como Bolsonaro, defende a cloroquina e queria ver, é surreal, né, o Ministério da Saúde sendo loteado pela vasta experiência jeito, né? que ele tem em medicina, que ele foi convidado. Pois é. Né? Tem aqui um superchat do Sila Coutinho Camargo dizendo: o deputado Paulo Pimenta, Ivadi, imagino, da MUS, da Salus, tinham se comprometido a fazer esse levantamento nos cartórios. Eu não sei se precisa ir nos cartórios, eu acho que deve ter dados públicos. Tem, né? Porque a gente chegou a fazer uma matéria com o pessoal do Dadoscope. Precisa só ir atrás. Sim. E outro fato que chocou essa semana, causou muita repercussão, foi a morte do menino Miguel, de 5 anos, que foi deixado no elevador sozinho pela patroa da empregada doméstica Mirtz, mãe do garoto. E o garoto entrou no elevador, ela apertou o andar e o menino acabou descendo no 9º andar, escalando a grade do ar-condicionado e morreu. E esse caso causou muita revolta, muita indignação. E hoje a gente tem uma carta da Sari, né, que diz que é a primeira dama de Tamandaré. Ainda tem a outra revelação de que a empregada doméstica Mirtz estava na folha de pagamento da prefeitura de Tamandaré, trabalhando da casa da família do prefeito. E a gente tem essa carta da Sari Corte Real, onde ela
diz que não há palavras para descrever o sofrimento, mas nunca podiam imaginar que qualquer mal pudesse acontecer ao Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Peço perdão. Ela que escreveu essa carta. A carta, inclusive, eu achei meio... Né, eu também não... Escrita por um gerenciador, alguém que gerencia a crise sem humanidade nenhuma. Agradecer aqui a Vânia Pinho pelo superchat, Dri. Aliás, a gente poderia colocar os superchats aqui na tela. Então, é porque o YouTube não está aparecendo aqui no programa. Precisamos ver como é que faz isso, porque as pessoas gostam, né? E é justo. Mas queria perguntar para a Natália como que você viu essa tragédia dessa semana. Nossa Senhora, foi muito brutal isso que aconteceu. Foi uma história cheia de muitos símbolos, né? A gente já tinha tido aqui no Brasil, a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro tinha sido uma empregada doméstica negra que, tudo indica, contraiu o coronavírus dos patrões que não tinham falado que estavam com suspeita, né, de estarem doentes. Isso já tinha sido um símbolo muito forte sobre como essa pandemia está atingindo de forma muito diferente determinadas populações, né? Não tem nada de democrático nesse vírus, que chega aqui no Brasil. E essa história que eu tinha, né? Uma empregada doméstica que não estava tendo direito ao isolamento, que estava tendo que trabalhar mesmo assim, certamente não tinha que deixar os filhos, afinal as aulas foram suspensas, e estava tendo que levar o menino. E a gente sempre escuta o quanto as mulheres negras, né, aqui no Brasil, muitas vezes deixam de estar com seus filhos no momento da infância, por estarem criando os filhos de mulheres brancas, e nesse caso a mãe do menino estava com o cachorro, né? Estava com o cachorro dessa mulher que estava fazendo as unhas, né? Outra atividade que para ela foi considerada essencial no meio da pandemia, né? Fazer as unhas. E a mãe do menino estava com o cachorro dessa mulher, né? Quando o filho dela estava indo para a morte, né? E nesses dias em que a gente tem tido uma grande expressividade, né, pública do movimento negro aqui no Brasil, que já estava despontando depois do assassinato do João Pedro no Rio de Janeiro, que estava em casa quando foi assassinado, chegou mais essa história, né, que se acumula a uma série de fatores que fazem com que hoje tantos jovens, né, tantas crianças negras estejam perdendo a vida. Então, foi as palavras melhores, eu acho, para definir essa situação toda, são as da própria mãe do menino, né? Quando ela disse que jamais ela ia ter o tratamento que foi dado à patroa, né? De ter o rosto preservado, de ter seu nome não divulgado, de ter conseguido sair da prisão por fiança, né? Jamais ela seria, né? Ela teria qualquer condescendência do sistema de justiça ou das pessoas se fosse o oposto, né? Se ela tivesse falhado quando tivesse com algum filho da patroa. Então, acho que foi uma história muito terrível, né? Cheia de símbolos do que representa o nosso país escravocrata que tem suas marcas até hoje matando o povo negro, né? Enfim, é uma situação que está tendo um abaixo-assinado, né? Teve manifestação em frente ao prédio, está tendo uma mobilização em torno do tema, e isso é muito importante para que não seja mais um caso em que uma vida negra é perdida, em que nada aconteça depois, né? Como se essas vidas valessem menos aqui no Brasil. Com certeza, tem vários comentários aqui. A Elisane Bender Borges diz: essa tragédia é também fruto do racismo estrutural. O Santista da Vila pergunta: quanto vale a vida de um rico? Quanto vale a vida de um pobre? O Mark Davis está pedindo para você falar, Natália, sobre as dificuldades do governo do Rio Grande do Norte na Covid. E tem também aqui comentário da Ruth Carvalho: a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra, infelizmente. Se você, então, quiser comentar no governo do Rio Grande do Norte, da Covid, e a gente já vai caminhando, então, para as considerações. Eu queria aproveitar disso, já que o tema é Rio Grande do Norte, perguntar para a Natália como é que está a questão da eleição aí em Natal, como é que estão as articulações. Eu tenho ouvido pouca coisa.
Sobre tentar, né, falar rapidamente, que a gente está com tempo curto, mas aqui está bem difícil, né? O nosso sistema de saúde estava destruído, assim, quando a governadora Fátima assumiu o governo, a situação estava crítica em todas as áreas, né? Na segurança, um rombo imenso nas finanças, 4 folhas atrasadas dos servidores, né? Uma das piores situações, né, recebidas por um novo governador nas eleições de 2018, mas na saúde era realmente a pior coisa de todas, né, que estava. Então, a gente está passando por essa pandemia com um sistema muito sucateado, né, com dificuldades tremendas. E aqui se começou a agir rápido, né, antes de ter o primeiro caso, já tinha comitê pensando ações e tudo, mas tem havido pressão grande dos setores empresariais, o isolamento social aqui estava em níveis baixíssimos, cerca de 40%. Nós já chegamos na lotação dos leitos, principalmente na região metropolitana aqui e na região oeste, e aí isso fez com que, inclusive, antes de ontem, o governo publicasse um decreto novo, deixando mais rígidas as regras de isolamento. Agora a gente vai ver qual vai ser o efeito disso, né? Porque realmente estava bem desafiador aqui, né, a partir do momento que já se lotam os leitos. E em relação às eleições, realmente aqui está um pouco mais morno que em outros locais, né? A gente tem na capital a candidatura à reeleição do atual prefeito. Nós estamos debatendo dentro do PT qual vai ser nossa candidatura, né? Tinha uma grande expectativa que eu fosse ser a candidata, né, à prefeitura pelo PT por aqui, por Natal, porque, enfim, eu fui a mais votada de Natal para deputada federal. Por isso que eu estou perguntando, inclusive, achei que era você aí. Então, mas aí eu realmente, assim, a gente fez uma avaliação política de não ser o momento, né, que realmente a tarefa que eu estou agora não considero que seja algo que dê para dividir no momento, porque está muito difícil, né, a conjuntura nacional, os ataques que estão sendo feitos através do Congresso Nacional, a classe trabalhadora, e aí a avaliação foi que no momento eu contribuo, onde eu posso servir melhor, onde eu posso contribuir melhor agora, permanecendo onde eu estou. Eu sou também a mais jovem da bancada do PT, né, sou a única deputada mulher aqui do nosso estado, acho que nosso mandato cumpre, né, um papel de fomentar algumas, né, representatividades que acho que são importantes, né, para o próprio PT a gente ter uma parlamentar que seja jovem, que tenha esse diálogo, que faça esse diálogo com a juventude, eu acho que é bastante relevante para essa renovação tão necessária e difícil, né, de acontecer. Mas é isso, aqui vai ter candidato do PSB, vai ter candidato de Solidariedade. Então, o setor bolsonarista estava ainda decidindo seu nome, né? Mas de toda forma ainda não tinha muita expressividade. O que não é algo óbvio, porque Bolsonaro ganhou em Natal, né? Perdeu no Rio Grande do Norte, mas em Natal Bolsonaro ganhou. Ainda assim, foi muito rápida a perda de popularidade de Bolsonaro aqui, a rejeição, né? As políticas que ele começou a adotar já iniciou cedo. Então, a gente tem aí que o setor bolsonarista aqui ainda não aparece com expressividade nas pesquisas. Está mais ou menos por aí, o panorama aqui. Natália, muito obrigado por ter participado aqui com a gente desse Fórum 11h30 de sábado, sabadão, que é o dia para você dar uma relaxada, descansar e tal. A gente te fez ficar aqui 1 hora conosco. Foi um prazer, obrigada pelo convite, adorei, é uma honra você inaugurar aí o formato novo com comentaristas externos. Estou às ordens sempre, à disposição. Deixo um beijo grande para vocês, para todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou aqui com a gente nossa programação, e bom fim de semana, se cuidem, fiquem bem, a gente se encontra muito em breve. Deixa eu só aproveitar aqui um momento para fazer um agradecimento público à Natália, que foi muito gentil, muito ágil com a gente aí nessa semana, quando teve aquele relatório da CPMI das fake news. Natália correu, foi atrás, foi ver o que tinha acontecido. Então, é uma aliada fórum aí no Congresso. Não agradeço, não. Nossa obrigação, não imagina. Obrigada, Natália. Espero que você venha mais vezes. Vamos fazer esse formato outras vezes. Só chamar, estou às ordens. Um abraço. Beijo, querida. Tudo de bom. Obrigada. E
a gente vai aqui encerrando o Fórum 11h30 de hoje, lembrando que amanhã tem Boteco da Fórum, tem o programa 11h30 todos os domingos, e na sequência o Boteco da Fórum a gente vai trazer a sambista, grande nome aí do samba carioca, Ana Costa, vai estar com a gente a partir das meio-dia 15, e antes a gente vai trazer os comentários e as principais notícias do dia, como sempre aqui no Fórum 11h30. Um beijo para todos vocês. Peraí, quem não se inscreveu ainda no Fala Rovai, se inscreve lá, ó. Tá aí, acabei de mandar o linkzinho, só tem 400 pessoas, tem 450 aqui, pessoal. Vamos lá se inscrever, ativar o sininho, que hoje eu vou mandar outro vídeo daqui a pouquinho para o Fala Rovai, o novo canal. Beijos e beijos, até! Um ótimo sábado para você.